Merhaba, eu sou a professora Karen Hayek, do programa Cultura Libanesa, e hoje a gente está aqui, seguindo com a nossa programação de Brasília, viemos conhecer a escola de dança da Patrícia Almour, que ela também é descendente de libaneses e sírios, né? Seu pai que é o libanês e sua mãe é síria, é isso? Os avós da descendência. Isso. Seja bem-vinda no nosso programa. Obrigada. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. E vamos conhecer um pouquinho sobre você, sobre a dança, como que chama? Flamenco. Flamenco. Que tem alguma associação à dança dos árabes, alguma coisa? Me explica um pouquinho sobre isso. Tem relação, porque a Andaluzia, que é o sul da Espanha, ela passou por uma influência muito forte da cultura árabe. Na verdade, os fenícios tiveram ali na região do sul da Espanha, depois vieram os romanos, os visigodos, depois vieram os muçulmanos. E essa leva do período muçulmano, que durou quase 800 anos na Península Ibérica, a primeira parte, eles vinham da Síria, eles eram da dinastia Omíada. E então, existe uma relação com a cultura árabe que a gente costuma ilustrar o flamenco, que eu acho que faz mais sentido para quem não conhece, como uma árvore. E a gente diz que os estilos que a gente dança atualmente no flamenco, eles fazem parte da árvore, dos galhos e tudo mais. Só que ali nas raízes estariam essas culturas que passaram pelo sul da Espanha. E uma das culturas que mais influenciaram foi a cultura árabe. Dança muito com os braços, né? Bem assim, lógico que são duas culturas totalmente diferentes, mas lembra um pouquinho da dança do ventre, com os movimentos, com os braços. Lembra. E antigamente lembrava ainda mais. A gente, embora não tenha vídeo de como se dançava há 150 anos, por exemplo, a gente sabe por registros de viajantes que passaram ali pelo sul da Espanha, porque eles ficavam fascinados quando eles viam as bailarinas dançando. E as descrições de algumas danças em algumas regiões, por exemplo, em Granada, no bairro de Sacromonte, existem descrições de bailarinas que dançavam e quando você consegue imaginar mais ou menos, parece muito com a dança árabe. Exatamente. Porque elas dançavam descalças, às vezes elas subiam numa mesa e eles descreviam como muito movimentos sinuosos. Dos ombros, muito dos braços, de ombros, né? braços e as mãos, que são a marca registrada da dança feminina lá. Exatamente. Outra coisa que eu queria te perguntar, vocês estão organizando uma viagem, já estava organizada, mas por causa da pandemia, vocês adiaram a viagem para o ano que vem. Com a Arab Tour, com a Mônica, que nos apresentou, né, que é uma fofa, uma graça. E vocês estão montando uma viagem cultural mesmo, relacionada à dança na Espanha. Isso. O motivo dessa viagem, ele já vem de longa data, foi até esse interesse pela cultura, tanto árabe quanto flamenca, né, que eu tenho essa paixão dos dois lados. A cultura árabe pela minha origem, né, e a flamenca porque tem muitos anos que eu danço flamenco. E desde que eu comecei a ir para a Espanha, eu sempre reconheço assim, essa presença árabe na Andaluzia, na arquitetura, na alimentação, na música e em vários elementos. E já tem um bom tempo aqui na escola a gente oferece um curso de cultura flamenca. E como a minha formação é em sociologia e eu no mestrado, no doutorado, eu já vinha trabalhando com essa questão da cultura árabe na cultura brasileira, não tem jeito, na própria aula de flamenco eu acabo falando muito sobre a cultura árabe na Espanha. E aí várias alunas começaram a perguntar, vamos fazer uma viagem junto, porque ia ser tão legal a gente visitar a Espanha com esse outro olhar. Porque quando as pessoas vão sem um objetivo definido, às vezes elas fazem aquele roteiro que é o mais turístico. Exatamente. E elas voltam com uma sensação de que não aprofundaram, faltando coisas, exatamente. E aí, coincidentemente, e eu acho isso o máximo, a Mônica, a gente acabou se conhecendo e quando eu soube que ela tinha uma agência de viagens, eu falei, olha, já tem um grupo aí grande querendo viajar para a Espanha. Ela falou,
vamos organizar. E ela é maravilhosa, para organizar, né? Roteiros. Porque ela montou um circuito super personalizado. Exatamente. Que a gente elaborou e ela montou um circuito maravilhoso. Éramos para ter ido no ano passado, aí veio a pandemia, adiamos, né? E agora a gente vai realizar esse circuito no ano que vem. E estamos com muita expectativa, tem muita gente querendo participar do grupo da viagem, porque agora as pessoas já estão mais otimistas, né, com a vacina e tudo mais. E aí a gente tem um roteiro aí super caprichado, que é isso, é o sul da Espanha e é para conhecer as cidades que a gente chama de berço do flamenco, e todas essas cidades que a gente diz que são berço do flamenco, elas também têm essa influência árabe muito forte. E aproveitando, Paty, que você falou da sua viagem para a Espanha, a Mônica está organizando também a nossa viagem para Dubai, que vai ser o Réveillon em Dubai agora. Eu convido todo mundo para ir com a gente também, inclusive, né? Ela está montando um roteiro maravilhoso. E vou aproveitar que você falou da cultura e tal, eu sei que você é coordenadora cultural de um centro árabe aqui, né? Aqui em Brasília existe o Instituto de Cultura Árabe Brasileira, que a gente chama de ICAB. É um instituto que ele já é bem antigo aqui em Brasília, já existe há mais de 40 anos. E ele tem um objetivo de difundir a cultura árabe, não apenas para a comunidade árabe, mas para a população como um todo. Mostrar a nossa cultura, né, para as pessoas que não têm acesso. Exatamente. Né? Então, desde 2014, eu faço parte dessa coordenação. A gente já realizou 2 semanas árabes aqui em Brasília e no ano que vem a gente vai realizar mais uma. E se der, eu venho para participar. A gente conta muito com a presença de vocês. Se Deus quiser. E a ideia dessa Semana Árabe é justamente a gente promover apresentações de dança, de música, do idioma, que é extremamente importante, exibição de filmes, debates. Então é muito interessante porque na última Semana Árabe, que foi realizada em 2018, a gente também quis trazer para o público um pouco sobre a literatura. Então nós fizemos uma instalação dedicada ao Khalil Gibran. É impossível falar do Líbano e não falar de Gibran. Maravilhoso. E é interessante porque muita gente conhece ele. E nem sabe que ele é descendência libanesa. Exatamente. Isso é verdade. E foi super bonito porque a gente fez uma instalação toda dedicada a ele e deixamos os livros disponíveis. A gente fez um ambiente de leitura e tinha crianças que a gente convidava de escolas públicas aqui de Brasília, que eles passavam uma tarde na semana árabe, eles passavam uma tarde no ambiente. E o lugar que eles mais gostavam era a sala de leitura, eles ficavam lá. Foi muito lindo ver como as pessoas, quando elas começam a perceber o tanto de influência que a gente tem na nossa cultura, elas ficam maravilhadas, né? Porque é na nossa língua portuguesa, na nossa alimentação, de novo na arquitetura, né? Em alguns hábitos. E muita gente não percebe isso. E quando elas se dão conta, elas ficam encantadas, mais ainda, né? Encantadas. Verdade. Esse é o nosso objetivo do programa, mostrar o mundo árabe, o mundo libanês, a nossa cultura, nossos costumes, para todo mundo que sabe pouco, mas não se aprofunda, né? E devagarzinho a gente está conseguindo. Eu acho o máximo. É super importante, né? Esse trabalho que vocês estão realizando, porque eu acho que houve um momento na nossa história, há uns anos, que parecia que as pessoas estavam mais atentas para essa influência, para essa contribuição, e depois parece que deu uma esfriada, e eu fiquei super feliz de ver de novo esse movimento. E é interessante porque eu fiz meu doutorado sobre na verdade, a presença árabe na nossa alimentação. E eu acho curioso, porque eu sempre brinco assim, a gente para num posto de beira de estrada e ali na vitrinezinha dos lanches tem que ter uma esfirra. Tem que ter uma esfirra. Um quibe. Exatamente. E eu morro de rir, porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas aquele quibe estava recheado com ovo. E eu acho interessante, porque se por um lado as pessoas ficam, nossa, mas mudou a receita, por outro lado eu falo, mas adaptou ao ambiente. Olha como os árabes estão já fazem parte da nossa sociedade. Então eu acho muito bonito essa troca e esse reconhecimento dos dois lados. Maravilhoso. Patrícia, eu adorei te conhecer. Foi um prazer enorme estar aqui com você, conhecer a sua escola. Me fala como que as pessoas podem também entrar em contato, qual é a sua rede social,
para o pessoal de Brasília, para quem quiser conhecer o seu trabalho melhor, pela um telefone ou um site, por favor? A Oficina Flamenca é uma escola que se propõe já há mais de 20 anos em trazer e difundir a cultura flamenca no Distrito Federal. Com a pandemia aconteceu uma coisa que a gente não pensava, mas que acabou, né, apesar de ter sido de uma forma assim muito súbita, foi interessante que a gente expandiu as nossas atividades para fora de Brasília. E então a gente passou a dar aula online, que era para as nossas alunas, e outras pessoas passaram a fazer aula. Inclusive uma das coreografias que mais fizeram sucesso no ano passado, que foi um baile que a gente deu online, foi super interessante isso, foi uma zambra, que é um baile que faz parte dos estilos flamencos e ele é de influência árabe pura. E um dos motivos que a gente escolheu dar esse baile, que ele fez muito sucesso, é porque as pessoas não precisavam sapatear em casa, que elas estavam fazendo aula online. Então dá para fazer aula online também. E aí é só encontrar a gente nas nossas redes sociais. É só procurar oficinaflamenca.com.br, no Instagram é Oficina Flamenca e no Facebook também. Muito bem. E agora você vai fazer uma apresentaçãozinha pra gente? Isso, eu vou fazer uma apresentação de um baile com castanhola, que é um instrumento que dizem, quando a gente vai pesquisar a história do instrumento, algumas pessoas dizem que eles teriam sido, assim, a versão, né, mais antiga das castanholas, ela teria sido trazida, levada, né, para a Espanha pelos fenícios. Então, eu Você sabe que na dança do ventre também elas usam, né? Eu até esqueci o nome, desculpa, mas são assim... os snudes. Snude, verdade, perdão. E é bem parecido, assim, se você vê o som no final, acaba ficando bem próximo, né? E esse baile que eu tinha comentado antes, a Zambra, tem gente na Espanha que dança com os snudes, justamente para fazer ainda mais essa referência a essa influência que é tão importante. Maravilha. Então, vamos Fiquem lá. com a apresentação da Paty. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Imagina.